Estou aqui com um corte do Edson Castro falando sobre literatura. Esse vídeo de 2 meses atrás, então até que é recente, né? Eu tô curioso pra saber o que ele vai comentar, porque ele tá falando de clássico de literatura, né? Literatura clássica em geral. Eu gosto de salientar aqui, clássico não é gênero. Entendam isso de uma vez por todas. Porque a pessoa fala assim, o que você gosta de ler? Eu gosto de literatura clássica. Aí a pessoa vai lá e acha que já é um livro chato, entendeu? Sendo que não, pessoal. Clássico não é um gênero específico como suspense ou romance ou terror, enfim, o que quer que seja. Clássico não tem nada a ver com isso. Existem clássicos de terror, clássicos do romance, clássicos da filosofia, assim vai. A literatura clássica, rapaziada, é aquele livro que até hoje ele não parou de dizer o que ele tinha pra dizer, entendeu? Então é aquele livro quase que atemporal. Pra dar um exemplo aqui, não é à toa que até hoje debatem se a Capitu traiu ou não o Benchinho e Dom Casmurro de Machado de Assis, não é mesmo? Enfim, vamos ver o que ele tem pra dizer aqui. E por favor, Edson Castro, não me decepcione, tá? Bom, rapaziada, quero comentar uma coisa aleatória com vocês aqui. Porque eu estou numa jornada de ler livros clássicos. Bom, 2 meses atrás ele provavelmente já leu alguns, né? E não sei se eu já falei isso pra vocês, recentemente eu li O Estrangeiro, de Albert Camus. Então, Camus em geral escreve muito bem, só que eu tenho uma red flag que eu nunca li O Estrangeiro, tá? Eu só estudei alguns textos sobre o Camus, mas eu nunca li de fato o livro. Matador 51. Tava relendo Vidas Secas também, então tô alternando uma... Boa, Vidas Secas, com certeza. É um clássico absoluto, né, do Graciliano Ramos, da literatura nacional como um todo. E, cara, aquele capítulo da baleia é absurdo. Matador 51 com Vidas Secas. Matador 5. Matador 51. Tô lendo Matador 5, do Kurt Vonnegut. Nunca tinha lido esse, assim. Achei um livro... Me recomendaram esse livro. Eu falei, né, vou tentar dar uma lidinha nisso aqui pra ver o que que é. Tô gostando bastante até. Tô gostando do jeito da maneira como ele tá escrevendo esse livro. E é uma parada que eu gosto, assim, que tô gostando bastante desse meu processo de ler livros clássicos. Ed, é você que é apaixonado por Moby Dick? Sou eu, tá? Sou eu. Sou eu mesmo. E é uma parada... Pô, não entendi, ele começou agora a literatura clássica e já leu Moby Dick? Caraca, é um calhamaço, né, Moby Dick? Mas é um calhamaço de respeito. Parada assim, que fazia muito tempo que eu não lia livros clássicos, assim. Eu fiquei muito tempo parado lendo ou muito livro técnico de coisas, então, sei lá, um manual do copywriter, né? Aí não, Edson Castro, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Manual do copywriter. Que é um livro que o Ícaro de Carvalho recomendou. Foi o Ícaro de Carvalho? Foi o Ícaro de Carvalho recomendou. Everybody Writes. Não faça isso com meu coração, Edson Castro, pelo amor de Deus, Edson Castro. Aqui foi o Startup da Real que recomendou. Então, assim, eu tenho uma tatuagem no Moby Dick, tá? Pra quem... Opa, aqui. Então provavelmente ele já leu alguma parte da vida dele, né? Até porque eu tenho certeza que o cara não terminou o livro e foi lá fazer a tatuagem, né? Pelo amor de Deus. Tatuagem no Moby Dick. Porque eu gosto. Então... Eu passei muito tempo lendo livro técnico, muita coisa cabeçuda. Mas aí pega livro técnico, mas livro técnico bom, entendeu? Não precisa ser livro técnico pra te escrever, porque existem também livros técnicos pra leitores, inclusive. Tem um livro muito bom, eu recomendo, pessoal. Um livro do Gilberto Defina, que chama Teoria e Prática da Análise Literária. Ele vai te ensinar como analisar, teoricamente e praticamente, quando tu tá lendo o livro. Eu também recomendo outro, principalmente os primeiros capítulos ali, que é a Introdução à Teoria Literária, que no começo ele vai dividir os leitores em 4. Os tipos de leitores, no caso. De quem é o livro? Antônio Soares Amora. Então ele vai dividir os leitores em 4 tipos, né? Que é o leitor, que ele também vai especificar como um auditor ou espectador, que ele só tá interessado a compreender a obra. Ele vai ter também o analista, que vai servir para decompor a obra nos seus elementos, né? E relativamente se importando com o conteúdo. Lembrando que aqui a gente divide conteúdo de forma, tá? Em outro momento eu posso explicar um pouco mais da forma para vocês. Ele também vai ter o crítico, que ele tá interessado em julgar a obra com determinadas propriedades da literatura, julgar o valor, a artística, a moral intelectual, enfim. E também tem o historiador, que ele vai estar mais se importando com o contexto em que foi escrita a obra, né? Então provavelmente vai pegar, sei lá, um Nietzsche ali da vida e estudar como era a Alemanha na época. A gente tem muito essa percepção de como tá agora as coisas, vai ficar assim, né? Sendo que não, daqui 20 anos vão ter leitores historiadores estudando os livros que foram publicados na fase atual da literatura. Enfim, são vários tipos de leitores, só pra vocês entenderem, terem um panorama. Enfim, vamos continuar. Ou mais de desenvolvimento, ou sei lá, tava lendo rápido e devagar, sabe? Esse tipo de leitura, Sapiens, né? E fazia muito tempo que eu não parava para ler livro clássico, assim. E aí eu resolvi retomar esse processo, assim, de ler algumas coisas que eu não tinha lido. Eu li muita coisa quando eu tava na época da faculdade. Inclusive, foi a época que eu mais li livros na minha vida, assim, porque eu pegava muito transporte público. Então, eu ia e voltava
de metrô. Cara, vocês conseguem ler dentro de transporte? Eu não consigo. Seja carro, seja ônibus, eu não consigo. Seja moto. Moto não dá, né? Então já é auto-explicativo. Mas eu não consigo, cara. Me dá vertigem. Eu ficava, às vezes, sei lá, 1 hora e meia no transporte público pra ir pra faculdade. É que ele mora em cidade grande também, né? Dá pra entender. Eu moro no interior. 1 hora e meia no transporte público pra voltar, né? Porque eu precisava pegar um glorioso... Precisava descer a pé até o metrô Barra Funda, pegar um metrô Barra Funda até a estação Belém, pegar um ônibus e chegar na minha casinha, né? E a mesma coisa pra voltar pra ir pra faculdade. Então eu lia muito, 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 muito. Como a faculdade eu não tinha dinheiro pra comprar livro na época da faculdade, eu pegava muito livro emprestado. Muito livro emprestado. Então eu ia na biblioteca, e a biblioteca normalmente tinha muito livro clássico, né? Não tinha livro novo, mas tinha muito livro clássico. E com isso eu fui lendo muita coisa, assim. Muita coisa que eu fui lendo, assim. Eu pegava a lista de, melhores livros, não sei o quê. Ia lendo. E tem uma coisa... Mas essas listas de internet são as mesmas que colocam o Nolan como o maior diretor de todos os tempos, né? Compensa mais você receber indicação de livro dentro da galera que vive disso, sabe? Não que vive disso, mas que tá constantemente engajado dentro desse mundo, né? Vocês me entenderam. Listinha de internet, em grande parte, assim, são muito ruins, tá? Coisa que eu acho que é muito importante na leitura, primeiro de ficção e segundo de livro clássico. Primeiro na leitura de ficção, e é uma coisa que eu tenho defendido muito aqui. A gente tem uma leitura que ela desafia a nossa imaginação e a nossa cognição. A gente tá preguiçoso, gente. A nossa imaginação tá preguiçosa, o nosso... Eu nem vou me estender muito nesse papo aqui, tá? Eu vou deixar seguir, porque realmente é algo que todo mundo já sabe. Então eu não vou me estender muito, porque 1001 pessoas já falaram sobre isso, e tá cada vez mais chato e esgotante falar sobre isso na internet. O raciocínio tá preguiçoso. Assim, eu sou autor de um livro de desenvolvimento pessoal, tá? Não preciso tirar isso daqui. Não vou fingir que não. Mas acho que isso daqui... Ai, autoajuda vai me matar ainda. Apesar de ser uma leitura que te ajuda, que a ideia é justamente me comunicar com você, ela é uma leitura bem preguiçosa. Ela é uma leitura que ela é muito simples. Ela é uma leitura muito básica. E eu acho que falta, às vezes, uma leitura que ela exija algo de você. Claro que é básica, é autoajuda, né? Toda autoajuda. Eu nunca vi uma autoajuda que tenha desenvolvimento de linguagem. No máximo é os caras domesticando alguma palavra pra criar todo o simbolismo por trás dela e o que tu deve fazer na tua vida, sabe? Biblioteca da Meia-Noite. Biblioteca da Meia-Noite é extremamente raso. Qualquer leitor médio de filosofia pega aquele livro ali e acha patético. E eu também lia muito quadrinho, tá, Geraldo? Eu também lia muito quadrinho, li muito mangá. Eu acho que falta uma leitura que você precise pensar, que te desafie. Então, por exemplo, eu quero falar daqui a pouco do Estrangeiro, do Albert Camus, que eu li. O Albert Camus, mano, ele... Tanto o Franz Kafka como o Albert Camus, eles têm uma parada, ou Camus, não sei como é que fala. Eles têm uma parada que fazem você questionar o que você tá lendo. E eu acho isso mágico. É a mesma coisa do Machado de Assis. Por que eu gosto tanto de Dom Casmurro, né? Eu não quero incentivar a pirataria aqui, mas vão atrás dos contos do Machado de Assis, que são tão bons quanto, tá? E livros maiores também, como Isaú e Jacó, Helena, que é muito bom também. Aprendam com os erros de vocês e façam igual vocês fazem com Christopher Nolan, entendeu? Que vocês acham um filme dele bom, daí vocês vão lá e precisam toda a filmografia dele. Façam isso com os autores bons também. Pega o Machado de Assis e vejam várias coisas que ele escreveu, sabe? Não se limitem só a Dom Casmurro e Memórias Póstumas. Por favor, essa eu nunca pedi nada pra vocês, essa é a primeira vez que eu peço. Casmurro foi uma das primeiras vezes que, enquanto eu tava lendo, eu tava brigando com o autor. O autor no sentido do narrador. Esse cara tá de sacanagem, assim. Não pode ser que o cara tá falando isso daí. Entendeu? E aí, eu falei assim, mas será que eu confio nesse cara? Será que esse cara tá... Não, esse cara tá tirando comigo. Esse cara tá tirando barato comigo. Quando eu tava lendo o Albert Camus, O Estrangeiro, é um livro onde o personagem ele é tão apático. Que chega uma hora e ele narra tudo de uma maneira tão apática. Porque ele tá falando sobre a morte da mãe dele, né? É, ele começa o livro assim, né? O absurdismo no talo. Ele começa o livro falando hoje mamãe morreu, ou ontem, não me lembro. Algo assim, não lembro exatamente como é, mas ele começa assim. Realmente é um narrador completamente desleixado, assim. Ele citou ali o Bentinho, né? O narrador de Dom Casmurro. E é interessante a maestria com que o Machado de Assis usa o narrador não confiável, cara. O Raul Martins, inclusive, fez uma aula inteira só falando sobre esse narrador. É uma aula um pouco longa, eu acho que tem 1 hora, coisa assim. Quando eu trazer algumas aulas pra cá, eu pretendo, não vão ser tão longas assim, mas compensa, tá? Vão lá no canal do Raul Martins, pesquisem a aula de Dom Casmurro. Ele vai dissecar esse narrador não confiável do Bentinho e, inclusive, te mostrar uma nuance dentro do livro que talvez você não tenha percebido, que a Capitu não só não traiu, como o Bentinho provavelmente já pensou em traí-la. É muito interessante, vamos lá. Enquanto ele tá falando sobre a morte da mãe dele, ele não sabe o dia que a mãe dele morreu. Então, assim, minha mãe morreu ontem. Ou acho que foi ontem. Não sei, mas fui avisado ontem. E enquanto ele tá indo pro enterro da mãe dele, ele tá falando um pouco sobre o dia. Porque o dia tá muito bonito. E o dia tá muito legal.
E o dia tá muito bananã. E fazia tempo que ele não se sentia bem. Mas a mãe dele morreu. Mas ele tá se sentindo ótimo. E o sol faz bem. E o cheiro do campo. E a brisa do campo. Então, enquanto ele se prepara pro funeral da mãe dele, todos estão chorando e tal. E é um absurdismo tão grande essa descrição de cenário que quase beira a literatura japonesa, né? Que é muito contemplativa e tal. Nossa, é absurdo esse livro. E faz sentido, né? Porque é absurdismo, absurdo, enfim. Ele tá fumando um cigarro, sabe? Ele tá tipo, tá bom. Então assim, e você começa a olhar e fala assim, mano, tem uma coisa errada com esse maluco. E é ele que tá falando isso em primeira pessoa. Então você começa a brigar com ele. Você começa, tipo, sabe? O que tem de errado? Sempre existe uma pendência dentro de um estrangeiro, né? Pelo menos das partes que eu vi, sempre tem alguma coisa pairando no ar que ainda não foi resolvida. E não necessariamente deveria, mas a gente sente que deveria ser resolvido. O Camille, ele brinca com as nossas expectativas e até debocha delas em alguns momentos. Com esse cara aqui. Tem uma coisa errada com esse cara. Só que isso vem através da leitura, não é através de um filme. Eu acho que isso exige uma outra coisa da sua cognição, de você entender, tipo assim, ó, eu tenho que ler esse livro, mas eu não posso confiar no que esse cara tá falando. Porque talvez esse cara esteja mentindo pra mim. Talvez esse cara, ele esteja contando as coisas do ponto de vista dele. Talvez exista um outro ponto de vista nessa história. Ou você lê a Metamorfose e você entender, tipo assim, pô, tem alguma coisa errada. A diferença é que no Dom Casmurro, por usar o não confiável, é que existe uma peculiaridade aí. Ele usa o não confiável de duas formas diferentes. Não só o fato de serem memórias muito antigas do Bento, que depois vem a se tornar o Dom Casmurro, como também existe o ressentimento da possível traição que ele nunca conseguiu desvendar. Então, ao mesmo tempo que ele tentando provar o próprio ponto, são memórias muito antigas da infância, adolescência, enfim, que não se apoiam numa experiência empírica. Vocês conseguem entender? Com esse cara daqui. Tem alguma coisa errada com esse jeito dele ver as coisas. Ele vira uma barata gigante e nada muda na vida dele? Por que ele tá pensando assim? Por que ele está agindo A barata é mais metafórica, mas eu entendi o que ele quis dizer. assim? Lolita faz isso também. Ainda não li Lolita, né? Então assim, Lolita, eu sei que é um livro muito polêmico, eu quero falar mais sobre ele em um vídeo específico sobre Lolita, mas pra quem tá perdido, até colocaram no chat dele aqui, então leiam essa parte aqui porque eu acho que eu não posso falar exatamente a palavra que define o livro, né, ou o que o narrador fez. Enfim, onde eu quero chegar? Lolita tem um narrador completamente persuasivo, é um narrador envolvente, porque quando ele vai falar sobre a Lolita, ele não é simples a ponto de falar o quão bela ela é e tudo mais, ele também não parte pro lado físico, né, de descrever exatamente a aparência, não, ele usa coisas até sensoriais, o jeito com que se pronuncia Lolita, com toda aquela linguagem envolvente, persuasiva, que a todo momento, durante o livro inteiro, do começo ao fim, vai tentando te manipular para que você olhe pro Humbert de uma maneira muito mais empática, como se o que ele tivesse feito não fosse tão grave assim. Isso não necessariamente tem a ver com o que foi o Nabokov, o autor, e essa é uma das maiores polêmicas, e ele também era um cara extremamente chato, que odiava meio mundo. Se alguém fosse me perguntar, deixando todas as polêmicas de Lolita de lado, eu com certeza diria que o ponto mais forte dessa obra é a linguagem dela. Ela usa a linguagem para te ludibriar. é parte desse jogo. E às vezes tem palavras que você não sabe o que é. Que você não entende o que é, que você não... Ah, mas isso aí é uma análise muito básica também. O fato de não saber uma palavra é completamente relativo ao leitor, né? Então, se tu não sabe uma palavra, só vai lá, pesquisa no Google e já era. compreende o que é. Então, mano, é legal você ir desafiar um pouco a sua falta de conhecimento. De você ir... Cara, eu estou bem nessa fase também. Tava numa vibe muito desenvolvimento pessoal. Nas últimas semanas eu li O Sol é Pra Todos. E agora eu tô encarando o meu primeiro calhamaço, David Copperfield. Pô, 2 bons livros, tá? O primeiro da Harper Lee, que inclusive é contemporâneo. Para os chatinhos de plantão que falam mal aí da literatura contemporânea, leiam Um Sol para Todos, tá?